Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou o professor Rafael e já sabemos como tantos produtos são feitos, envolvendo algo concreto, um objeto, por exemplo, e um processo, uma ação, o trabalho. Mas isso tudo fica disponível para a sociedade. É aí que precisamos entender outro setor econômico, o terciário. O setor terciário é responsável por fazer com que os produtos elaborados nos setores primários e secundários cheguem às pessoas. Também o terciário permite que os serviços sejam oferecidos a nós. Dessa maneira, temos de entender que a função do setor terciário é tornar os produtos e serviços disponíveis à sociedade, por meio de suas atividades, o comércio e a prestação de serviços. Antes de falarmos mais sobre o setor terciário, deixa aqui embaixo o seu like e no final do vídeo deixe o seu comentário sobre a videoaula de hoje. O comércio, que faz parte do setor terciário, caracteriza-se pela compra e venda de produtos e serviços. É dessa forma que os produtos chegam às indústrias, como a matéria-prima para a produção de outros bens ou diretamente ao consumidor final. O comércio é uma atividade antiga que teve grande desenvolvimento a partir do século XVI, com as grandes navegações e a colonização de novas terras por países europeus, e, sobretudo, com a industrialização. O comércio pode ocorrer de duas formas distintas: o comércio interno e o comércio externo. No comércio interno, as mercadorias são comercializadas dentro das fronteiras de um país. Já o comércio externo é feita a venda, a exportação ou a compra e importação de mercadorias entre países. Alguns produtos que chegam aos consumidores podem ter origens diversas e fazer parte de uma produção e uma comercialização que envolve o mundo todo. Muitos desses produtos de marca internacional utilizados no Brasil podem ter sido fabricados na China com peças de diversos países. Isso mostra que as relações comerciais atuais são bastante complexas. A circulação de produtos no mercado global gera lucros elevados para muitos países e diversas empresas. No entanto, ela também pode dificultar o desenvolvimento de alguns setores de países mais pobres e trazer-lhes prejuízos. Por isso, é importante criar formas de regular as mercadorias pelo mundo. Atualmente, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, criada em 1995, é o organismo internacional que tem como objetivo estabelecer regras para regular as negociações entre países. Os serviços ou a prestação de serviços não são algo concreto, exatamente. Nós não sabemos ter serviço em nossas mãos e guardá-las em uma prateleira, por exemplo. Eles são atividades, são alguma ação que uma pessoa ou grupo executa para atender a alguma necessidade da população. Eles englobam uma grande diversidade de atividades, como a educação, pesquisa, saúde, limpeza, segurança, estética, lazer, transporte, comunicação, administração, saúde pública, finanças, entre outras. Os serviços podem ser oferecidos tanto para empresas quanto para indivíduos, que são os consumidores finais, como para você e seus familiares, por exemplo. O intenso desenvolvimento tecnológico promovido pela terceira revolução industrial contribuiu para a terceirização da economia, tanto no setor primário, agropecuário e extrativismo, como no secundário, as indústrias. As máquinas substituíram, em grande parte, a mão de obra humana. Muitas pessoas, então, foram realocadas no setor de serviços. Diversos fatores levaram ao aumento da demanda por serviços. Entre eles destacam-se o maior aumento de pessoas vivendo nas cidades, onde se concentram o comércio e os inúmeros tipos de serviço. A globalização da economia, com empresas produzindo e comercializando seus produtos em diversos pontos do planeta, o que aumentou a demanda por serviços administrativos, financeiros, de transportes, telecomunicações, entre outros. O fato de as mulheres estarem trabalhando cada vez mais fora de casa, o que faz crescer a necessidade de serviços de creche, lavanderia,
faxina, entre outros. O envelhecimento da população, que aumenta a demanda por serviços de saúde e cuidados específicos. E a venda cada vez mais comum de produtos associados a serviços, como assistência técnica, consultoria de moda para roupas e acessórios vendidos em lojas. Em razão disso, o setor terciário é atualmente o que emprega a maior parte dos trabalhadores e gera mais renda para os países. O desenvolvimento tecnológico, que levou ao crescimento do setor de serviços, certamente não ocorreu de forma homogênea no mundo. Nos países em que o processo de industrialização estava mais avançado, o crescimento do setor terciário iniciou em ritmo acelerado, como nos Estados Unidos. Em outros países, ele aconteceu mais tarde, como no Brasil, e em alguns iniciou-se apenas recentemente e ainda é superado pelo setor primário, como em vários países da África. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 80% dos assalariados trabalham no setor terciário. No Brasil, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostram que esse índice já ultrapassou os 60% e continua aumentando. Tanto no setor primário, agropecuária e extrativismo, como no secundário, nas indústrias, as máquinas substituíram, em grande parte, a mão de obra humana. Muitas pessoas, então, foram realocadas no setor de serviços. Quanto maior o desenvolvimento do país, maior a concentração dos trabalhadores no setor terciário, principalmente no secundário. Já os países menos desenvolvidos têm sua economia baseada no setor primário, produção de alimentos e matérias-primas. E como em geral não tiveram modernização expressiva no campo, ainda utilizam grande número de trabalhadores nesse setor. Chegamos ao final de mais uma aula e hoje vimos como o comércio e os serviços atendem à sociedade. Vimos também por que os serviços existem e as mudanças na sociedade que a industrialização e a prestação de serviço promoveram. Por hoje é isso, um forte abraço, fique com Deus e não se esqueça, no pole do colega, mas pole no careca. Até mais!